Alô, amigos, estamos chegando com o nosso podcast Minuano de volta. Na semana passada nós não tivemos o nosso podcast, mas hoje a gente está de volta aqui com o podcast Minuano, que agora vai ser toda segunda-feira e que está recebendo hoje eles, essa dupla que arrebenta em audiência no domingo de manhã, que tem um público fiel demais. Eu sei, eu te digo e digo para vocês por quê. Porque nos domingos de manhã eu acompanho e a gente sabe da quantidade enorme de participações. E a América Mar, que sempre acompanha eles por aqui, também me fala: nossa, a audiência é maravilhosa nos domingos de manhã. E nós estamos recebendo aqui o seu Viribaldo e o seu Nelson. Por quê? Principalmente porque o programa está completando 10 anos. Mas nós vamos contar muitas histórias também da vida dos nossos meninos que estão aqui presentes. Seu Viribaldo, bom dia. Bom dia, Ginzelli, bom dia aos ouvintes dessa emissora. Realmente é uma satisfação a gente vir participar deste programa, né? Que eu até não conhecia esse programa, né? Mas é importante a rádio manter esse tipo de programação. Certo, estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo também pelo rádio, e é o nosso podcast, que aliás trouxe aqui já grandes atrações, e hoje traz duas grandes atrações. Quantos anos o senhor tem, seu Viribaldo? Eu tenho apenas 87 anos. Só 87 anos. Eu até não deveria dizer a idade, né? Eu podia dizer o seguinte: eu nasci tal dia, né? Em tal mês, né? O senhor não parece que tem 87. Né? Não, parece, fiz agora em janeiro. Parece um pouco mais novo. Já o seu Nelson, ele é mais novo e parece mais velho, né? A aparência é mais... Bom dia, seu Nelson, tudo bem? Bom dia, Ginzelli. Um prazer estar aqui na emissora, né, para dar alguma entrevista, vamos dizer assim, falar sobre a vida. Certo. Do programa também, né? Quantos anos o senhor tem? Vou completar domingo vou completar 72 anos. Ah, domingo vai ter bolo no programa, então? Festa? Tem que ter uma festa no domingo aí. Vai completar quanto, seu Nelson? 72. 72. Eu não falei? E eu nasci... A aparência de quem tem 90. Ele poderia ter minha idade, né? É, né? E eu nasci, sabe aonde? Opa. Na primeira sede do município. Atiaçu. Não, Atiaçu, primeira sede do município de Sarandi. Então, se o senhor nasceu lá, good morning, né? Good morning. Pessoal, né? Bom dia. Bom dia, isso aí. So spricht man mit die Deutsche Leute, gell? Agora já. Não, eu disse assim, a gente fala com os de origem alemã, né? Isso aí. Assim, certo. Pois é, aliás, essa cultura alemã é uma cultura maravilhosa, e a gente ainda tem muitas famílias de pessoas, principalmente o pessoal mais do interior, que falam praticamente só no alemão, né? São poucas, mas existem ainda, né? Sim. Agora, é uma pena, como o senhor diz, uma cultura muito importante, né? Uma pena que está se esquecendo, está se deixando de lado essa cultura, né? Porque, queira ou não queira, são nossas raízes. Eu não sei qual a sua origem. Italiano. Né? Italiano, pois é. Nascido então, acho que vale a pena cultuar essa origem, assim como nós, de origem alemã, né, fizemos questão. Eu, por exemplo, eu faço questão de, às vezes, mesmo no programa, falar algumas frases em alemão. Inclusive tem uma vinheta gravada aí, no final da vinheta, eu digo assim... Se tu conseguir encontrar aí, depois nós rodamos no programa aí. Isso aí. Vamos rodar aí no nosso podcast. Mas, seu Viribaldo, o senhor nasceu aonde? Eu nasci no interior de Neuwittenberg. Na época, Panambi se chamava Neuwittenberg. Neuwittenberg. Neuwittenberg, porque a grande maioria da população do distrito de Cruz Alta, pertencia a Cruz Alta naquela época, né? Eram oriundos de Neuwittenberg, lá da Alemanha. Então deram o nome Neuwittenberg. Mas quando foi para emancipar Panambi, no caso, aí trocaram de nome, passaram para Panambi. Sim. Né? Em 1954, então Panambi emancipou, nós saímos de lá de muda em 52. Então, enquanto que nós morava lá, ainda pertencia à Cruz Alta. Né? Neuwittenberg. Neuwittenberg. Pois é. Então, esse cruzaltense, né? Isso. Eu, por exemplo, sou sarandiense, né?
na natural, identificação, natural daqui. no registro de nascimento, né? Sim. Natural de Sarandi, mas hoje pertence à Barra Funda. Barra Funda era distrito de Sarandi quando eu nasci. Eu sou mais novo que vocês, bem mais novo, né? 42 anos. Calma, Mitchell, não precisa se assustar aí também, né? O Pisman se assustou agora com essa. Tu nasceu ali no Encantado. Ali está uma conclusão. Eu conheci o teu pai, tua mãe. Com certeza, conheci. O senhor trabalhou muitos anos na prefeitura? Na prefeitura. Né? Através disso eu fiquei conhecido, vamos dizer, no interior, porque eu era chefe de obras. Chefe de obras. Isso queria dizer que o senhor tinha ocupado cargos de administração, cargos como chefia de obras. Isso, secretário de obras. Certo. Muito bem. O senhor é aposentado como funcionário público? Não. Quais as outras atividades que o senhor desenvolvia, além de ter passado pela... Mas eu comecei na agricultura. Na agricultura. Tá, depois fui representante comercial. Certo. Aí comecei a trabalhar na prefeitura. Saí do interior e vim trabalhar na prefeitura. Certo. Era concursado 14 anos e meio, quase 15 anos era concursado. Saí da prefeitura, me licenciei 2 anos para continuar a minha representação como representante comercial. Só que daí, depois, eu de baixa na prefeitura, pedi para o prefeito me liberar porque eu não queria mais ser funcionário. Sim. Aí comecei com um restaurante. Ah, trabalhou com um restaurante também. 12 anos. Onde era o restaurante, seu Nelson? Ali onde era do Conterato, aqui em cima. Ah, sim. Tá ali. Certo. Comecei ali, fiquei 6 anos ali, depois eu fui lá para o Hotel Ipiranga. Fiquei mais 6 anos lá no Hotel Ipiranga. Lá no Hotel Ipiranga eu lembrei agora, né? Sim. Inclusive eu tive uma época que eu morei ali, até residi por aí um tempinho. O seu Nelson me atendia lá. E o senhor, seu Vilibaldo? Suas outras áreas sem ser radialista? Sem ser radialista, eu fui agricultor, muitos anos, né? E fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais durante 15 anos, lá em Erval Seco. Né? E após isso, naquele período eu fiz uma cirurgia na coluna e o médico me proibiu de trabalhar no pesado, né, tal. Aí eu desisti da lavoura, né, e me mudei para a cidade, enquanto que eu era presidente do sindicato ainda. E depois que venceu o meu mandato de sindicato, eu me mudei para Seberi, comprei um pequeno comércio lá e ampliei aquele comércio e tal. Então tive 19, quase 20 anos em Seberi. E lá eu exerci também a função que o Nelson exerceu, né? Diretor de obras da prefeitura no ano de 93. Né? Tá certo, né? E em 2006 nós resolvemos de se mudar para cá, porque a Dulcineia veio para cá no ano de 95, trabalhar na Emater, né? E então a Dalva, que é a filha mais velha, morava em Vale do Sol, mais longe, adiante de Santa Cruz do Sul. E eles insistiam: pai, vocês estão sozinhos ali e tal, eu tenho só 2 filhas, né? E por que você não vem mais para perto de nós e tal? Aí resolvemos de vir para Sarandi. Né? Quantos anos mora aqui? Aqui faz 19 anos, agora em junho vai fazer 19 anos. Desses 19, 10 o senhor viveu os seus domingos de manhã aqui dentro. Exatamente. Nós começamos o programa Alegria Está no Ar quando a Rádio Minuano iniciou sua atividade. O primeiro domingo que ela teve no ar oficialmente, eu entrei junto já. Só que os horários eram outros na época, né? Sim. Eu consegui horário aí das 7 às 8h30. Sim. Então eu realizei 3 programas, 3 domingos. Aí o diretor da rádio da época, né? Sérgio ele Talhete. Me chamou, é o Sérgio Talhete. O professor Sérgio me Talhete, chamou e disse: Vilibaldo, passa aqui. Jackson Talhete e o Erechim. Sim, esse aí era o trio que aí tocando. Aí ele me chamou e disse: Vilibaldo, o teu programa é bom,
porque primeiro para mim conseguir o horáriozinho foi complicado. Certo. Que eu dizia tal horário tá cheio. Aí outro horário tá cheio. E assim por diante, porque ele não conhecia o tipo de programa que eu apresentava. Você queria fazer. Né? E aí ele viu, com 3 programas, ele disse, o teu programa é bom. Estava ele e a esposa dele no escritório aqui. Diz, nós temos que arrumar um horário bom para o teu programa também. Digo, não, o senhor é que manda, o senhor é o chefe. Aí ele disse que tal sábado à tarde, das 3 às 5. Então, em vez de 1h30, ele me deu 2 horas. Sim. Né? E eu topei na hora, claro. E aí começou a audiência, uma coisa de louco, né? Foi fantástico, como continua até hoje. Depois vim eu, muito chato, e pedi para vocês trocarem de horário para ir para o domingo de manhã. Posso falar? Pode. Quando veio o Quinzelli e a equipe dele, aí sugeriram que precisavam do sábado à tarde para transmitir esporte, aquela coisa toda e tal, que fazia falta esse horário para a emissora, e me propôs domingo à tarde. Aí eu fui curto e seco, digo, não, então eu vou parar com o programa. Certo. Porque domingo à tarde não tem por que apresentar um programa nesse estilo. Não tem como, porque não teria audiência, né? Isso é lógico, a gente que tem uma certa noção da coisa, né? Então, digo, não, então eu vou parar com o programa. Daí o senhor mesmo diz, não, mas não pode parar com o programa é bom, temos que achar um outro horário. Digo, não, então é com vocês. Né? E aí achamos o domingo de manhã. Domingo de manhã, tem sido das 8 às 10. Touro de audiência. Temos aí até... Quantos anos faz isso? Olha, fazem 7 anos, né? Por ali, mais por ou ali. menos 7 anos que o senhor passou para o domingo de manhã. Né? Sim. E logo que eu entrei, o senhor continuou no sábado à tarde, durante um período, daí depois a gente teve essa conversa, que eu acredito que foi importante, adequou toda uma situação, né? Sim. E hoje nós estamos aí com esse mega sucesso do domingo. Só para lembrar, Quinzelli, durante a nossa programação, as pessoas ligam aqui, dizem, sem esse programa, domingo sem esse programa não é domingo. Olha, isso quase todos os domingos falam isso, né? E se referem ao programa que dure por muito tempo, porque não pode, né, desistir e tal. E realmente o programa, eu, por exemplo, apresento o programa porque eu gosto disso, né? Sim. Eu comecei nos anos 70, e eu vou te contar o início, como que eu aprendi a falar no microfone. Opa! Ou bem ou mal, né? A gente fala até hoje. Mas eu era bem bastante, né? Eu era presidente do sindicato em Erval Seco, então eu consegui um horário para criar um programa informativo sindical, para orientar os agricultores, porque naquela época o sindicato, hoje eu estou por fora, não posso lhe dizer como é que funciona, como é, o que é bom, o que não é bom, mas na época o sindicato realmente funcionava. Eu tinha 3 gabinetes dentários instalados, um na sede, um na Vista Gaúcha e outro na Dois Irmãos. Sim. Dois Irmãos pertencia na época para Erval. Eu tinha 2 médicos que trabalhavam, um de manhã, outro de tarde. Eu tinha um dentista e eu tinha todos os medicamentos, uma farmáciazinha, medicamentos populares que os postinhos têm hoje, eu tinha lá, né? Hoje não tem mais nada disso, né? E então, mudam, né? Aí eu levava a programação do sindicato para divulgar os domingos no programa, que era das 11 às 11h30, aliás, das 11h30 às 12h. Às 12h começava a Voz da Diocese, que era apresentada pelo bispo Dom Bruno Maldaner, lá de Frederico Westphalen. E então primeiro eu levava lá o programa e entregava para o Euclides Argenta, que era o diretor da rádio, e ele apresentava o programa. Um dia ele disse, Vilibaldo, passa aqui no estúdio, vamos tomar chimarrão aí? Passei. Aí ele começou, abriu o programa e tal. De repente ele disse, terminou a água do chimarrão, eu vou ter que ir buscar água. E lá se foi ele. Aí ele disse, quando terminar essa música aí, tu pode tocar o programa, pode apresentar as matérias. Aí o que eu ia fazer? Tava só o sonoplasta lá, um rapazinho tal de Antônio Aroldi. Sim. Antônio Aroldi. Mas foi o começo forçado, né? Aí ele demorou para vir com a água. Demorou para voltar, já intencionalmente. De repente ele veio, me bateu no ombro, assim, disse, Vilibaldo,
Está aprovado, pode vir todos os domingos apresentar o programa, pode vir. Então foi assim a minha história, né, de entrar no... De começar. Depois o senhor criou os programas musicais aí. Sim, na rádio Seberi, quando ela surgiu também, ela surgiu em fevereiro, em março eu entrei junto. Mas foi interessante, tinha um jogo de futebol lá em Seberi, e veio um grupo lá da comunidade do meu genro, do Nairo, né? Onde ele jogava junto e tal, né? Porque ele já morava com nós naquela época. Aí então ele disse: sogro, vamos lá assistir o jogo, são todos meus amigos e meus conhecidos também, porque eu conhecia naquela época morador por morador em Erval Seco, nome por nome. Hoje já não lembro mais, mas na época não tinha problema nenhum, né? E aí fomos no futebol lá. Eu nunca fui muito de futebol, mas fomos lá, né? Para ver os amigos, conhecidos, tudo. Quando terminou, então a rádio estava fazendo a transmissão, o primeiro jogo que transmitiram. Um dos diretores da rádio que estava fazendo a locução, e mais uma moça que era de fora. Aí, quando terminou o primeiro tempo, eles vieram na sombra onde nós estávamos, se acrocaram junto ali. E aí o diretor, aquele, disse: Vilibaldo, o que acha da nossa Rádio Cachaça? Porque o ex-prefeito era contra o grupo da rádio e ele apelidou a rádio de Rádio Cachaça. Então o diretor, brincando, ele disse: o que achou da nossa Rádio Cachaça? Aí eu disse: olha, eu durante a semana eu estou sempre envolvido com o comércio e tal, então a gente não escuta muito, mas no fim de semana eu acompanho. Sim. Só que no fim de semana vocês teriam que arrumar um programa diferente. Mas como assim? Digo, um programa para os alemães, falei brincando, né? Ele disse: mas tu tá louco? O Dilão Sabino, talvez conhece ele. Eu disse: mas tu tá louco, Vilibaldo? Aí ele diz: mas quem faria um programa desse? Mas larga para o meu lado, eu disse. Ele disse: mas tu faria? Faço. Então vá lá essa semana. Vá lá, vamos escolher um horário bom para o programa. Daí na terça-feira eu fui lá e consegui meia hora. E assumi por conta essa meia hora. Sim. Quando foi no segundo fim de semana, que isso era domingo também, das 10 às 10h30. Quando foi no segundo semana, tinha 2 firmas lá já se prontificando para apoiar o programa. E aí, com 3 meses, eu comprei mais meia hora. Dali 6 meses, comprei mais meia hora. Então, eu tinha 1h30 lá durante quase 20 anos na Rádio Seberi. E aqui em Sarandi, eu tinha muitos ouvintes. Inclusive... O Nelson é um deles. O Nelson está aqui hoje comigo no programa, porque ele ligava lá seguida, no meu programa lá em Seberi. Eu entrava em contato com o Vilibaldo. E depois que eu iniciei o programa... Esse negócio de contar piada no programa aí, vocês trouxeram alguma para o nosso podcast hoje ou não? Posso contar, mas o Vilibaldo pode contar. Problema. Temos tempo, né? Temos. Esse aqui é o tempo que nós eu vou contar uma piada, Quinzelli, do tempo antigo. A gente é meio antigo mesmo, né? E as coisas antigamente eram mais complicadas, mais difíceis do que hoje. Hoje tudo se tornou mais fácil, mais rápido, mais, né? De repente não tão importante, mas a técnica mudou hoje, né? Então naquela época tinham 2 moradores que eram vizinhos, né? Certo. E um deles tinha um filho e a outra família tinha uma menina. Certo. E o rapazinho, que ele era meio tímido e tal, né? Mas ele tinha vontade de namorar, dançar com aquela vizinha ali. E um belo dia ele se escreveu e falou para a mãe da guria: diz: olha, dona, eu gostaria de dançar com a tua filha, fulano de tal. Aí ela diz: bom, tudo bem, sábado temos o baile de Kerpe lá na comunidade, aí tu vem aqui, vai com nós no baile, pode dançar com ela, não tem problema. E assim fizeram. Mas naquela época não tinha estrada muito boa, tinha pique pelo mato e tal, né? Porque na época era tudo mato. Certo. Então foram no baile, dançaram. Baile era lá só na gaita e no violão? No osso do peito, como se diz, né? Naquela época era assim. Assim mesmo. E daí, então, quando foi lá por 1 hora, 2 horas, a mãe gritou: minha filha, está na hora de nós ir embora, vamos para casa. Tá? Aí se ajeitaram, foram embora, e os velhos já desceram a escada do salão e foram indo. E os novos vieram mais atrás, né, os 2.
E lá numa altura, mas para isso eu não contei o início da história. O rapaz foi cedo da tarde lá na casa do... Ansioso já foi ansioso. Chegou lá o velho, o pai da guria, estava sentado na sombra, fechando um cigarro crioulo. Hoje eu acho que a grande maioria não conhece mais o que é cigarro crioulo, mas é o fumo em corda, picadinho e tal. Com uma palha de milho, geralmente. E enrola numa palha de milho. O velho estava... Aí, quando ele fechou o cigarro, ele ofereceu o fumo para o rapazinho fechar o cigarro. E o rapaz pegou, fechou o cigarro, não podia fazer feio, né? Fechou o cigarro também. E aí chegou o momento de ir para o baile, como eu já contei, foram para o baile. Na hora da volta, certo, os velhos iam indo mais lá na frente, né? E o rapazinho disse: meu bem, eu posso te fazer um pedido? Calcula só. Aí ela o que disse, vem agora? Não, aqui não, os pais estão perto aí. Espera lá na curva. Espera lá na curva, lá em cima. Já pensou que ele queria... Tá bom, aí foram indo. De repente estavam quase chegando em casa e nada do rapaz fazer o pedido. Aí a mocinha se desesperou, disse: mas vem cá, tu queria me fazer um pedido? Dizia: agora estamos chegando em casa e nada. Aí ele diz: ah, tu não sabes, teu pai ainda tem mais desse fuminho amarelo? Esse fuminho tem história, né? Mas eu acho interessante, né? Porque dá trabalho também nessa questão do programa de vocês aí no domingo, que você sempre tem prêmios, presentes pro pessoal, né? Sim. Então durante a semana tem que ir atrás de tudo isso, conseguir toda essa parte. A gente está até começando a mudar o esquema, né? Porque faz 10 anos que nós estamos dando brinde para os nossos ouvintes, né? Sim. Isso com muita alegria, com muita animação, a gente oferece esses brindes, né? Porque os nossos apoiadores também dão brindes para nós sortear. E a gente faz sorteio. Agora nós estamos invertendo um pouco. A partir agora dos 10 anos, depois dos 10 anos, aí nós vamos mudar um pouco, vamos pedir para os ouvintes mandar brindes para nós sortear. Ah, tá certo. Mas está dando certo já. E está dando, já está começando. Sim, já nós temos ouvintes em Passo Fundo que já pela 3ª vez está oferecendo brinde. De Passo Fundo. Maravilha. Né? Então, a primeira oferta que o cara fez lá de Passo Fundo, que é um amigo nosso, né? Ele ofereceu 20 litros de gasolina. Nossa, e ele veio para Sarandi, comprou a gasolina, pagou no posto Bilval e me deu o recibo. Diz aqui: pode sortear esse recibo aí. E tá, nós sorteamos. Aí depois ele ofereceu, o que foi segundo? Uma lavagem completa. Na lavagem lá, na Otávio Ribeiro, lá no fundo, aquela lavagem lá. Tá. Completa também é um valor razoável, né? Claro, 50, 60 Agora reais. domingo... Não, mais de 100 reais. Porque todo ele por dentro, o estofado, tudo, tudo limpo. Lavagem completa, né? E agora domingo nós falamos dos 10 anos que nós ia completar, agora dia 15 de março. Aí ele ligou e disse: olha, 30 litros de gasolina para você sortear no dia do aniversário do programa. Então veja, isso não é gratificante. Isso vale para todo mundo. Se o cara quiser mandar, por exemplo, 3 quilos de batata doce... Mas é o que eu sempre falo no programa. Quer mandar um salame, quer mandar um queijo, quer mandar 1 litro de vinho, quer mandar uma dúzia de ovos. O nosso ouvinte é livre. Claro. Nosso ouvinte é livre. Eu lembro que quando a Dulcineia participava de um programa com o finado Romito, na outra emissora, alguém deu uma choca com pintos para sortearem. Né? Mas virou numa folia, numa brincadeira muito grande. Então, isto é que faz com que o programa se torne autêntico. Né? Exatamente. Mas uma ótima ideia. Tenho certeza que vai dar muito certo isso aí também, né? E o pessoal que está nos acompanhando agora já sabe, né? Se quiserem enviar aí um brinde pro programa, podem enviar, podem entrar em contato com o seu na medida, não cortando o assunto, mas na medida em que há participação dos ouvintes, o programa tem sua duração. Sim. No momento que isso falhar, enfraquecer, o programa não tem sentido. E depois tem uma coisa muito importante no programa de vocês, que é
transmite alegria, né? Porque eu sou muito defensor de que quando a gente só fala de coisa ruim... Atrai coisa ruim também. Coisa ruim, e outra coisa também, que você, criando muita discussão e tal, você divide a comunidade, quando na verdade nós temos que pensar em unir a comunidade. Sim. É verdade, é verdade. Exato. Né, as coisas sejam... Um dos objetivos do nosso programa é exatamente isso. Eu sempre digo, e talvez o senhor até tenha acompanhado, que o nosso programa, além de ser um programa popular, simples, a gente não usa muita gramática, né? Agora é um programa para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe, para os filhos, para as crianças. Isso é um mesmo. Programa da família. Isso mesmo. Né? Maravilha. A gente conta piadas, mas piadas dentro de um limite. Eu, particularmente, estou muito feliz com o domingo de manhã, falando agora como direção, né? Sim. A gente está muito feliz com o domingo de manhã. Eu acho que nós damos uma acertada muito grande, porque vocês já têm toda aquela alegria, né? Que às 8 horas entra no ar, já transmite. O pessoal está tomando um mate no domingo de manhã, o pessoal está tomando chimarrão, tomando café da manhã. Já entra toda aquela E o pessoal liga para o nosso programa e diz, eu estou tomando chimarrão e com a rádio ligada, acompanhando o programa. Isso realmente é gratificante. E daí às 10 horas o Assone também com o Entra também, a música gaúcha, né? Que também é uma muito bom. É uma cultura que também é muito forte, né? Sim, sim, sim. Mas ficou legal demais o nosso domingo de manhã, né? Ficou bom. Mas eu estava querendo falar de um assunto, agora me fugiu. Não, mas isso acontece. Não, acontece o seguinte, Quinzelli, nós temos uma quantia de apoiadores assim, muito significante. Sim. Vamos dizer, de variedades, vamos dizer assim. É bem variado. Vários setores. Isso, né? um comércio assim, variado, vamos dizer. Sim. Então, são 16 ou 17 apoiadores. Vocês têm, eu vejo assim, vocês têm banco, vocês têm cooperativa, farmácia. você tem farmácia, você tem comércio, loja, tem agropecuária, tem posto de gasolina, tem distribuidor de bebidas. E um fator importante, que quando eu iniciei o programa, há 10 anos atrás, entraram várias firmas logo, apoiaram a ideia, né? E nós temos 1 ou 2 ou 3 firmas que até hoje continuam, desde o primeiro domingo até hoje continuam apoiando o programa. Uma das firmas mais antigas é a Ótica e Relojoaria Hermann. Pois é, já que o senhor falou na ótica joalheria, Isso. Eu vou citar uma outra. Eu, por exemplo, 41 anos, vai completar 40 anos já de locução e trabalho. E nesse período todo de 40 anos, a joalheria e ótica Bach sempre me acompanhou, independente de onde eu estivesse. Primeiro foi na emissora local aí, né? Fiquei 21 anos, depois nós estivemos na 101, estivemos na 92, estivemos na 101. 92 de Palmeiras das Missões. Isso. Nós tínhamos um estúdio aqui, inclusive da Rádio 92, depois da 101. Fazíamos a programação daqui, a Joalheria Bach estava com a gente depois, e aí viemos para Minuano, a Joalheria Bach está com a gente aqui. Não é só a Joalheria Bach, tem a Salvipa, São outra empresa também durante esses 40 anos. Não, e depois tem uma coisa que essas firmas reconhecem, que a propaganda é a alma do negócio. Queira ou não queira, né? Ou de uma forma ou de outra, a divulgação faz parte da vida da empresa. Certo. Né? O senhor falou outra já hoje... de um grande amigo de vocês também, o posto Belval. Sim. O Evandro também. Ele abriu o posto, começou um trabalho comigo, com a gente, e até hoje permanece com esse trabalho, uma relação muito bacana. É verdade. Entre outros, eu não quero também, posso papagaio também. Sim. Então eu não quero também fazer muita referência aqui para não deixar um monte de gente fora. O açougue do Jorge é outro que 40 anos, 40 não, porque o açougue não tem 40, mas fundou, já começou a apoiar a gente. Não cortando o assunto, Quinzelli, o senhor falou já hoje que não é fácil manter o programa, elaborar o programa e correr atrás
de patrocinadores e de brindes, aquela coisa toda. Pessoas acham engraçado, mas eu não tenho outros afazeres atualmente, né? Sou aposentado e mesmo não tenho mais condições de trabalhar no pesado. Eu tinha uma fabriqueta lá de artesanato de madeira, mas até isso eu parei, né? Mas eu passo a semana... Claro, fico tomando meu chimarrão, de tarde uma cervejinha, mas fico analisando o que eu vou apresentar para domingo. Qual é a piada que eu vou contar domingo? Né? Qual é a música que vamos rodar domingo? Quer dizer, durante a semana a gente fica também vinculado ao programa, né? Planejando essas coisas. Vocês sabem que eu, por exemplo, também sou assim, né? Eu, às vezes, quando eu tenho às vezes, por exemplo, ontem nós tínhamos uma transmissão de futebol muito importante lá na Nova Boa Vista e no sábado nós já tivemos a transmissão e eu tinha umas coisas que tinha que resolver, questionado. Quando foi 5 horas da manhã, eu acordei e não consegui mais dormir, do sábado para o domingo, 5 horas da manhã acordado. O subconsciente acorda a gente. E aquilo passando, como nós iríamos fazer, o que nós tínhamos que fazer, como é que... Se organizar, né? Então a mente da gente, ela fica direcionada para aquilo, né? Sim. Até por gostar do que a gente faz. Isso é importante. Eu tenho uma frase que até eu divulguei. Também, né? Eu até divulguei já através de uma lembrancinha que a gente mandou confeccionar. Eu faço o que eu gosto e gosto do que eu faço. E essa é realmente a minha bacana. O meu conceito da coisa, né? É isso aí. Falando em Nelson Nid, o Nelson Nid, que foi meu ouvinte quando eu tinha a programação lá em Seberi, e depois aqui também, quando eu comecei aqui, ele também ligou seguidamente e eu peguei a convidar ele para participar do programa. E ele, de primeiro, estava assim, meio receoso e tal, mas de repente ele veio. Tem uma pergunta aqui, da Dulce, né? Tá ouvindo a gente, tá acompanhando. Sim. E ela me falou assim, pergunta aí para eles como é que surgiu essa dupla Vilibaldo e Nelson. Pois é exatamente onde eu estava querendo entrar no assunto agora. Essa dupla... Deve ter sido num baile de terceira idade ou tomando uma cerveja. não foi esse o caso. O caso foi realmente em função do programa, né? Sim. Que ele era meu ouvinte lá, depois aqui também ele se ligou ao programa, ligou várias vezes, e aí eu convidei ele. Domingo ele até... até de um garfo. Domingo. Ele insistiu. Não, ele me convidou. Né? Eu, primeiramente, não estava muito afim, né? Mas no fim eu pensei, não, já que o Vilibaldo está insistindo, até a esposa disse para mim, mas vai, te interte lá, faz, tem muita amizade aí na cidade, arruma uns apoiadores, né? Sim. E realmente o que aconteceu, é o que aconteceu. Só que eu estou 8 anos, não faz 10 anos. Está né? acontecendo. Não, mas, seu Nelson, acontece o seguinte, o convidar só é uma atitude de realizar um convite. Sim. Agora, o insistir no convite é que vale mais ainda. Exatamente, né? exatamente. Se isso é uma prova. Insistiu que o senhor a insistência é uma prova de que realmente o senhor está levando a sério a coisa. Exatamente. Porque o Vilibaldo disse assim, porque tinha a Dulcineia, mas às vezes a Dulcineia não podia ir porque ela tinha compromisso também. Daí o Vilibaldo disse, em 2 é melhor. É verdade. Porque um sozinho fazer o programa parece que fica meio um vazio. Sim. Mas se é uma tinha dupla... que ser 2 alemão até para vocês conversarem alguma coisa. Para se entenderem mais fácil. Mas sabe uma coisa que eu sempre digo, os nossos ouvintes, eles sabem que a gente faz isso por amor à causa, né? Mas, seu Vilibaldo, esse negócio de alemão e italiano, o senhor sabe, né? Que o italiano e o alemão, eles têm um predicado, né? Eles têm o italiano é pão duro. Não existe italiano que não seja pão duro.
econômico. Vamos dizer, vamos usar uma palavra mais... E o alemão é teimoso. Ah, sim. Não existe alemão que não seja... Agora, mais teimoso é quem teima com o alemão, né? Verdade, é verdade. Agora, uma coisa que justificou agora a nossa conversa aqui, a Dulcineia ligando aqui o nosso programa. Sim. Então, o que eu não posso deixar de afirmar aqui, que a pessoa, para exercer uma atividade, como é o meu caso, né, desempenhar uma função durante tantos anos, ele precisa do quê? Precisa de apoio, em primeiro lugar, da família. Isso é precisa importante. de compreensão da família, né? E isso, graças a Deus, eu tenho. Eu tenho isso entre as filhas, eu tenho 2 filhas, eu tenho isso entre os genros, eu tenho entre os netos e até mesmo os bisnetos, né? Que consideram o avô por causa do programa. Quantos netos o senhor tem, senhor? Neto eu tenho 4. 4. Bisneto eu tenho 3. 3 bisnetos? 3 bisnetos, E o senhor, seu Nelson? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos? Homens, né? Certo. Tenho a nora, né? Tenho 4 netas. 4 netas? 4 neta, Sim. né? E neto não tenho, né? Não tenho neto. Sim, sim. Né? Mas não tenho bisneto ainda, Não né? tem bisneto. Não. Falar em Então eu termos ganhei de vocês, né? Sim. Eu só não tenho bisneto, mas eu tenho 5 netos, né? Sim. Aliás, eu tenho 4, mas um vai nascer Mas agora daqui tu, uns com dias. 42 E olha, anos com que tu 42 anos com de idade. 42 Eu anos falei que tu eu fui falou? o vovô mais novo da história de Sarandí. Tu perdeu o calendário? É que eu cheguei num tempo e comecei a contar para trás, né? Vocês vão chegar nos 10 anos agora, o outro ano comemora 9. É verdade, é verdade. Mas então o nosso programa tem realmente esse apoio que a gente tem que reconhecer, né? No início do programa, a gente até questionava, mas em Sarandi, que em torno de 80% da população é de origem italiana, né? Tu se propõe a apresentar um programa. Bom, mas eu não vou apresentar um programa alemão. Eu tinha muito interesse, muita vontade de apresentar um programa só em língua alemã, né? Com músicas alemãs, aquela coisa toda, né? Mas aqui em Sarandi não seria conveniente por causa da população. Mas tem muita gente de outras raças, digamos assim, que acompanha o programa de vocês, com certeza. Por exemplo, em Seberi, a rádio era AM. Então ela atingia muitos municípios, inclusive aqui em Sarandi, né? Então eu tinha uma audiência dos alemães, ali eu falava um pouco mais em alemão, porque eu tinha uma audiência muito grande de origem alemã, né? Eu recebia carta do Paraguai. Eu tenho carta guardada lá em casa do Paraguai. Olha só. Porque eu não acreditava que a Rádio Seberi ia até o Paraguai. Sim. E aí tinha muita gente de Erval Seco e de Seberi que foram morar no Paraguai, né? E de repente vinha passear, daí eles vinham lá no meu comércio de Vilibaldo. Domingo tu diz lá para minha família que eu cheguei bem e que eu vou embora só tal dia. Então qual é a prova maior de que realmente a rádio atingia lá? Né? Mas o senhor não recebeu nenhum pedido para o senhor avisar? Olha, avisa, seu Vilibaldo, por favor, avisa a patroa lá que tá tudo bem por aqui e as tripas estão indo pelo... Não, essa é uma outra história, uma outra piada que eu já contei também, né? Mas eu vou contar uma, então, sabe, em Seberi tinha muita de origem polonesa. Né? Bastante, tem até hoje, gente boa, né? Então eles eram ouvintes do meu programa, nota 10, e eles vinham me trazer piada deles, da origem deles mesmo, né? Eles vinham trazer, conta domingo esta piada. Então veio um cidadão lá, diz: Vilibaldo, domingo tu conta essa piada aí, que uma vez, porque antigamente não tinha telefone, não tinha jornal, não tinha rádio, e nem ônibus muitas vezes não tinha. Então, quando falecia alguém numa comunidade, o que faziam? Um vizinho amontava a cavalo e ia para a direita, avisar os vizinhos, amigos lá que morreu fulano, compadre Stanislau, morreu o compadre Stanislau. O outro ia para a esquerda, avisar ali que morreu o compadre Stanislau. Tá? E aí, então, esse especial aí chegou numa casa de manhã cedo. Aí a família estava tomando café.
Aí ele chegou e disse, eu vim aqui avisar que morreu o compadre Stanislau. Ah, a mulher disse, compadre Stanislau morrendo? É, morreu. Diz, então nós vai terminar de tomar café, depois nós se bota na choradeira. Se botemos na choradeira. Que altura só. O senhor sabe, senhor Vidivaldo, o senhor falou uma coisa muito importante aí do alcance que as AMs tinham, né? Tinham. E hoje nós não temos mais AMs na região, só tem a Rádio Palmeira AM, que está, inclusive, encaminhou já a documentação toda para fazer a transferência para FM. É uma lei federal que obriga, né? Sim. O pessoal está dentro do prazo, está no finalzinho do prazo para que o pessoal transfira todos os canais para FM. Sim. Isso proporcionou e se abriu uma quantidade muito grande de rádios, né? E isso limitou o sinal de muitas emissoras. Sim. E agora, a questão de sinal de antena, até para informação de vocês, é uma coisa que em pouco tempo, devido ao avanço da tecnologia, inteligência artificial e outras coisas mais, em pouco tempo você vai poder ouvir qualquer rádio no lugar que você esteja através dos aplicativos. Sim. Isso sim. O pessoal está desenvolvendo. Hoje você consegue já, através do celular, do computador e tal. Da onde que nós recebemos ligação ontem de... Lá do Mato Grosso? Goiás. Goiás. Estava acompanhando nosso programa. Não, e Sorriso. No Mato Grosso também, eles participam. É que o que vai acontecer também agora é uma mudança muito grande com relação aos automóveis, que vai mudar as comunicações também. Até já não sei se tem algum modelo no mercado, mas com a tal de multimídia, né? Tem vários projetos já que as montadoras de automóveis vão montar o projeto em que você tendo os próprios automóveis vão te oferecer, pagando uma taxa naturalmente, que eles querem ganhar dinheiro em tudo, te oferecer internet via satélite, e você tendo um chip, né? Você pode, inclusive, fazer um telefone no teu rádio, quer dizer, você vai colocar o chip no rádio do automóvel, você tem um telefone, vai ter como é que chama aquela, que você, Alexa, né? Alexa. Liga a televisão. Ela liga. Vai ter no carro. Liga Alexa, luz, liga lá pro Jonathan Mitman. Isso aí. Ela vai buscar lá nos teus contatos, faz a ligação. Alexa, eu quero ouvir no carro isso. A Dulcineia tem um sistema lá que ela estava na praia agora semana passada, retrasada, ela ligava as luzes externas da casa de lá. Sim. De lá. Só que isso vai ter no automóvel. Então, o cara que estiver essa viajando, técnica, né? vai poder, você sai daqui, você vai ir a Porto Alegre, porque como a internet nos automóveis vai ser internet via satélite, você vai ter internet em qualquer ponto que você esteja. Você vai sair daqui com o aplicativo da Minuano, você vai nos ouvir lá dentro de Porto Alegre. Sim. Né? No seu automóvel, naturalmente. E nas casas isso já existe, já tem essa possibilidade. Você pode hoje baixar o aplicativo da Minuano na televisão. Essas TVs que hoje tem uma potência de som. Essa técnica está avançando. Eu estava acompanhando uma entrevista de um especialista no assunto. Isso já faz 1 ano e meio, 2 anos. Ele diz que os últimos 50 anos teve todas essas mudanças. Ele mencionou uma série de mudanças. Ele diz, mas o pior é que dentro dos próximos 20 anos nós vamos ter muito mais mudanças do que tivemos nos últimos 50 anos. Talvez e é o que está acontecendo. Nos próximos 5 anos nós vamos ter mais mudanças do que tivemos nos últimos 50. Eu acabei de... O avanço é inacreditável. Né? Acabei de contar essa história que antigamente não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha ônibus, não tinha nada. E hoje tem. Mas, Então, senhor Vidivaldo, a gente vivia, a gente teve o nosso... Eu passei por essa época de morar no interior, de não ter telefone celular, de não ter telefone, né? Passei essa época da gente ter, malemar, uma televisão preto e branco, né? E o rádio, que era nosso companheiro. Mas depois passei também por essas evoluções todas. É muito difícil para a gente conseguir acompanhar essa evolução, porque a gente vai ficando velho também. Mas tem um detalhe importante aí, que eu não sei até onde é bom tanto. Tudo teria que ter um limite, né?
A tecnologia está avançando a 1000 por hora. Sim, eu já falei para o Nelson umas quantas vezes e para os nossos ouvintes também, que no tempo que eu tinha o programa lá na Rádio Seberi, não tinha telefone celular no interior, não tinha. Lá e cá tinha algum telefone desses residenciais, né? Então, naquela época, a comunicação que os meus ouvintes tinham com o meu programa era através de carta. Eu ia sempre, o programa começava às 10, eu ia às 9 e pouco, eu ia lá para a rádio para examinar as cartas. Porque lá eu tinha a caixa postal. Eu muitos anos programa assim. Eu tinha a caixa postal lá onde guardavam as cartas lá. Eu trabalhei 21 anos lá, né? Sim. Mas a gente fez muito programa. Mano, tô louco. E vinha cada caixa de carta, né? Que era uma loucura. Não, aquelas cartas bonitas, bonita, bem escrita e com certos dizeres assim, animadores, né? Bonitas, né? Quando eu era, só para complementar um pouquinho da rádio, vamos dizer assim, eu quando era criança, o pai tinha rádio, né? Mas daí o tio do pai tinha também um rádio. Daí, só que ele não se adaptava muito como funcionava o rádio. Daí lá um vizinho tinha um carregador para carregar, um dínamo, dizia dínamo, para carregar a bateria do rádio, porque era a bateria. Daí, o quando dínamo era tocado por um ventilador. Isso. E a bateria era desse tamanho. Daí, era desse tamanho, era uma bateria de automóvel. Daí aquele senhor falou para a filha que ela levou a bateria para carregar. Daí ele pediu para ela, fala para o seu Lamper, para ele carregar só música dos futuristas. Aí, quando voltou, foi pegar a bateria, ele foi ligar o rádio e aí a primeira coisa que veio a propaganda do Melhoral. Aí o velho ficou louco. Ele disse, mas eu mandei botar os futuristas e agora está me vindo o Melhoral. Mas eu me lembrei. Aquela história do cara, né, que queria saber da onde saía aquela voz, mas desmontou o rádio. Eu me lembrei agora que eu nasci ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? E comecei a ir na aula logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, na época era proibido a falar em alemão, né? Ou sintonizar uma rádio língua alemã, que naquela época se pegava Rundfunkapparat lá direto da Alemanha, né? Que falavam da guerra. Então um vizinho do meu pai lá disse, olha, hoje de noite, à meia-noite, vai dar o resultado. Já tinha cheirado a guerra, tudo, mas vai dar o resultado da guerra, né? E aí o meu pai disse, vamos lá hoje de noite. À meia-noite ia dar isso. Escutar o que eles iam falar lá. Então o pai disse, vamos lá de noite. Daí eu estava com 6, 7 anos, 8 anos. O meu irmão era bem mais novo, então o pai e a mãe e nós dois fomos lá. Aí quando chegou próximo do horário, eles estenderam um pano de eira e uns pelegos lá na sala, botaram nós a dormir ali. Mas eu já estava um pouco mais adiantado, eu fiz de conta que ia dormir para ver o que ia acontecer ali, né? Aí quando chegou o horário, o pai e o vizinho chegaram perto assim, deram um volumezinho para ninguém ouvir do lado, né? Porque era em língua alemã, né? O resultado da Segunda Guerra Mundial. Veja como era naquela época a coisa, né? Era complicado naquela época. O pai sempre falava sobre isso aí também. Mas o senhor é um baú de história também, né? O homem nasceu antes da Primeira Guerra. Graças a Deus. A Segunda Guerra. A Segunda Guerra, perdão. Viu, Quinzelli? Sabe isso foi quando? A guerra começou quando eu nasci, 38, janeiro de 38. Aí tu pode fazer a conta da minha idade. Nosso presidente era o Tu aprendeu como é que diz ainda que eu aprendi na aula? Eu fui só até a 4ª série, né? Que eu fiz o 4º ano. Sim. Né? Então o que a gente tinha que saber era o ABC,
né? E a tabuada. A tabuada. O ABC e a tabuada. Então, para quem conheceu e fez a tabuada, sabe fazer as contas, né? Certo. Né? Que muitas vezes diz, não, eu nasci tal dia, tal ano, então faça a conta, a idade que eu tenho. Sim. Não é difícil. Né? Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, parabéns aí pelos 10 anos de programa, estamos já ao meio-dia, né? Passando um pouco. Vamos encerrando por aqui. Então eu quero agradecer muito a participação de vocês, domingo, convidar o pessoal para ouvirem vocês domingo. E os 10 anos serão comemorados dia 30. 13. Dia 13 de março. 13 de que é o março. domingo mais próximo do dia 15, né? Certo. Tá bom, Isso então. aí. Muito obrigado, seu Nelson. Então, Um abraço, aí, se viu? quiser, Obrigado pela oportunidade. quiser comer um bolo, Vai dia ter. 13, apareça aqui no estúdio. E o senhor anunciando no rádio que o senhor corre Não, risco de dar não, fila mas aí, eu né? estou só falando para ti. Tá bom, só para mim. É. Podcast Minuano fica por aqui. Segunda-feira tem mais e tem uma grande atração. Eu quero agradecer aqui a tua gentileza. O domingo está chegando e nós também. A alegria está no ar. Aos domingos, Das 8 às 10 horas. aqui na Rádio Minuano, Com os guris Zilibaldo. e Nelson. Ai, men juntina, vou te chumosovas que sim.